Olá, eu sou o Pedro Miguel Santos. A entrevista que vais ouvir é um conteúdo extra da série Exército de Precários, que disponibilizamos em exclusiva às pessoas da comunidade de Fumaça. A conversa é com Sofia Figueiredo, vigilante na sede da Autoridade para as Condições do Trabalho, a ACT, ao serviço da PSG, e foi conduzida pelo Nuno Viegas e pelo Ricardo Esteves Ribeiro a 9 de março de 2020. É uma versão editada de uma conversa maior que durou quase 2 horas. Sofia é uma das vozes que tem lutado pelos direitos laborais da segurança privada em Portugal. É militante do Bloco de Esquerda e foi candidata não eleita nas eleições legislativas de 2019, concorrendo em 7º lugar pelo Círculo de Setúbal. Hão de ouvi-la falar sobre isso mais à frente. Mas a sua participação no ativismo começa com outra causa. Foi fundadora e primeira presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais. Bateu-se, ao longo dos últimos anos, pela criação do Estatuto do Cuidador Informal, que foi aprovado pela Assembleia da República em 2019. Fiquem com a entrevista. O meu nome é Sofia Figueiredo, sou vigilante na ACT, na sede da ACT, na Casal Ribeiro. Em Lisboa? Em Lisboa. Como é que tu... Explica-nos um bocado a tua história. Como é que tu vieste para parar à segurança privada? Porquê? Quando? Como é que isto nasceu? Porque eu não tinha altura para ir para a polícia e, portanto, optei pela segurança privada. Mas queria ser polícia? Queria. Porquê? Porque acho que a segurança é importante e, se calhar, por familiares, sempre quis. Mas como não tinha altura, não podia sequer concorrer. E a segurança serve como substituto da polícia? Não, nada a ver. Não vê relação entre as duas coisas? Não vejo relação entre as duas coisas, sendo que eu sempre gostei muito do contacto com o público e desde que entrei para a segurança sempre fui recepcionista. Portanto, eu nunca fiz trabalho de vigilante, propriamente dito, não é? Nunca fiz rondas, nunca piquei pontes, não fiz nada disso. Mas acha que há aqui um rumo sistemático de pessoas que querem ser polícias e seguem para a segurança privada? Porque há pouco falávamos com o António e com o Ricardo e os dois queriam ser polícias e foram seguranças. E falávamos também com o Paulo, que nos dizia, não era segurança, mas que tinha estado na Marinha e depois tinha ido para a segurança. Acho que é o caminho quando as pessoas não têm a oportunidade, portanto enveredam por aquele caminho, que não quer dizer que seja o melhor. Mas é o caminho que escolhemos na altura. Há quanto tempo é que foi isso? Foi há 8 anos. Portanto, foi... E antes disso tinhas feito alguma coisa? Ou esse foi o primeiro emprego? Ou como é que funcionava? Não, explorava um café, portanto eu tinha um café com o meu pai, depois são muitas horas diárias e acabei por seguir outro rumo. E quando segui outro rumo, foi quando eu fui fazer o cartão para a vigilância. Na altura não é como se faz agora, portanto os cursos não são dados na PSP. Eu recordo-me que fiquei muito traumatizada porque eu sou contra a violência. E então recordo-me de chegar naquela sala onde se tinha a formação e de ouvir o seguinte do formador: quando tiverem que bater, é nos ângulos mortos das câmaras. Isto fez-me muita confusão. E eu fiquei a pensar, será isto que eu quero? Há uma cultura de violência na segurança privada? Não é na segurança privada. Na altura, o que acontecia era que, imaginem, para as pessoas serem porteiros das discotecas, por exemplo, tinham que ter o curso normal da vigilância. E, portanto, o que é que acontecia? Eu recordo-me de estar lá uns quantos porteiros e se me perguntar se há violência na noite, há bastante. Há muita violência na noite. E houve casos recentes que nós vimos que, ainda agora, o ano passado, por causa do Urban, assim, o segurança, se bem que há uma diferença entre a segurança e o vigilante, eu sou vigilante, não sou segurança, não tinha que ir ao espaço público. Porque ele é responsável pelo interior das instalações, não é pelo exterior das instalações.
Isto porque o que aconteceu no caso do Urban foi que os dois rapazes que foram espancados no espaço público, não é? E não dentro do Urban. Exatamente. Essas pessoas, nós acompanhámos esse caso, principalmente porque a empresa para a qual eles trabalhavam é a PSG, não é? Que foi uma das empresas que mais ganhou concursos públicos em 2019. Dois dos 3 seguranças que faziam parte da PSG, os 3, aliás, entretanto os 3 foram condenados por tentativa de homicídio. Ainda não transitou em julgado, pode haver recursos, etc., mas os 3 foram condenados. 2 deles tinham um historial muito grande de violência, ou pelo menos eram suspeitos em casos de violência, um deles em 17 casos, se não me engano, o outro deles em 10 casos. Não tinham sido condenados em nenhum deles, mas eram suspeitos, estavam em tribunal por causa disso. Se nós formos olhar para os vigilantes que estão à porta, à porta ou a trabalhar ao serviço do Estado, mas através destas empresas, vamos também encontrar essas pessoas com um historial violento? Eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que as coisas também foram modificando e que, portanto, os vigilantes que trabalham durante o dia, não, aliás, tanto que eles na lei da segurança privada não querem sequer colocar a segurança da noite. Querem fazer essa distinção clara. Tu achas que ela deve ser feita? Eu penso que sim, porque eu não tenho que me sentir, e falo por mim, como é óbvio, eu sou contra a violência, eu não aceito qualquer forma de violência e custa-me imenso eu saber que teria colegas a exercer violência sobre as pessoas. Eu, por exemplo, antes de ir para a ACT estive na Segurança Social e recordo-me de um dia que fui muito maltratada por uma senhora e depois fui maltratada por um senhor, mas sempre tentei gerir da melhor forma. E da melhor forma porquê? Porque atitude gera atitude. E se eu tiver uma atitude má com aquela pessoa, só vou piorar a situação. Não vou melhorá-la em nada. E, portanto, acho que nós temos que sempre ir pela via do diálogo. Eu costumo dizer, quanto mais as pessoas se exaltavam e mais alto falavam, eu mais baixo falava. Porque as pessoas... normalmente, e não todas, não é? Eu tive uma senhora que, por exemplo, estava com uma criança de 1 ano e meio ao colo e começou a partir a Segurança Social com uma criança ao colo. Ou seja, aí não resultou, mas na maioria das vezes resultou. Fui maltratada também, mas eu penso que no tempo que eu estive lá e que estou na ACT, ou seja, desde que eu estou na vigilância privada, há 8 anos, sei lá, deve ter sido maltratada umas 3 ou 4 vezes. Por isso é que eu acho que atitude gera atitude. Houve um senhor que resolveu, não foi só a mim, às técnicas da Segurança Social, o senhor que resolveu que nós tínhamos toda a culpa do mundo porque os serviços são por marcação e resolveu chamar éguas a todas. E eu fiquei muito ofendida porque nunca ninguém me tinha chamado égua e nunca esperei que alguém tivesse esse comportamento, e isso aconteceu. Mas faz aqui a distinção entre os porteiros da noite, que indicou como mais violentos, mas no dia, entre os vigilantes, há violência também. Já viu colegas a ser violentos? Não vi colegas a ser violentos, mas eu também talvez não seja a melhor pessoa para vos responder por uma simples razão. Eu trabalho sozinha. Portanto, há 8 anos. Eu tenho um posto sozinha. Eu antes de estar num posto que pertence ao público, não é? Ou seja, estou na ACT, antes estive na Segurança Social, que era público, e antes disso estive na Tabaqueira, que era privado, não é? Sempre na mesma empresa? Sempre na 2045, até acontecer esta desgraça da transmissão. Que não é transmissão, ou que eles assim não o entendem. Mas trabalhei sempre na 2045 até novembro, sim. Mas houve histórias. No caso da 2045, por exemplo, empregava o segurança que espancou uma mulher no Porto, no autocarro, por altura de São João. Houve histórias de colegas vigilantes que estejam envolvidos em casos de violência enquanto a funções? Já ouvi, sim, já ouvi alguns, mas nunca estiveram perto de mim, ou seja, eu nunca pude dialogar. Se bem que eu sei que eles são muito fechados. Eu recordo-me de, por exemplo, quando aconteceu esse caso de violência,
de eu publicar um artigo que saiu no Expresso sobre o caso e ter escrito lá que era contra a violência. E imediatamente ver pessoas que eram minhas amigas no Facebook, na minha empresa, que me retiraram a amizade. Isto é real. Uau. Uau, isto é Mas não real. responderam? Não. Nem nunca me abordaram. Mas eu percebi. Claro, eu percebi claramente, não é? Há um grupo mais fechado dentro dos seguranças? Sim, eu penso, 2045, por exemplo, há muito corporativismo. Em que sentido? Porque a maioria das pessoas provém dos comandos. Agora já não tanto, mas há uns anos atrás era quase tudo comandos. Eu recordo-me quando eu fui para a vigilância de ver um colega a gritar e eu olhei para ele e disse-lhe isso mesmo: olha, não fala assim comigo porque eu nunca fui comando. A segurança privada tem uma faceta militarizada. Na fim de 45 eu sentia isso. Eu nunca fui militar, não é? E eu posso-vos dizer que eu, além de ser vigilante, eu fiz, enquanto tive o cartão, fui assistente de recinto desportivo. E recordo-me, sei lá, há uns 3 ou 4 anos, de nós estarmos a fazer os jogos na académica. E eu estar a brincar com um colega e tirar-lhe a boina. E eu não percebia a ofensa que aquilo era. Eu não percebia que ele tinha assim a boina e eu, sei lá, mandei com a boina, fiz qualquer coisa à boina. Porque eu nunca fui comando, não é? Eu nunca levei, ou seja, nunca fui militarizada. E eu na 2045 sentia isso. Depois o colega nervou-se mesmo comigo quando eu lhe comecei a brincar com a boina. E eles têm, e eu notava isso. Nós, por exemplo, íamos no autocarro para Coimbra e eles iam arranjar a boina e com muito cuidado com a boina e metiam, já nem me recordo o que era, mas qualquer coisa na boina para ficar a pala melhor. E isso nunca foi uma experiência que eu vivenciasse, não é? E então notava isso na 2045, sim. O Paulo Guimarães dizia-nos semana passada que não sei há quanto tempo é que era e não tenho até certeza qual é que era a empresa de que ele estava a falar, mas que até há uns anos Era na Solve. Na Solve, que tinha que fazer continência aos seus supervisores. Isso nunca te aconteceu? Nunca me aconteceu, não. Seria demais. Sim, não, então eu quando ouvi esse senhor estar a gritar e a dizer asneiras, portanto, eu achei que aquele palavreado não era adequado e disse ao senhor, eu penso que eles nunca esperavam que nós tomássemos uma atitude. E eu recordo-me, quando eu olhei para o senhor muito calmamente e disse-lhe assim, ouça, o senhor não grita assim comigo, não fala assim, porque eu nunca fui comando. E ele olhou para o meu 1,52 m e não me respondeu. E acho que é um bocadinho por aí. Eu acho que é uma cultura que ainda está enraizada e que tem que se começar a desmistificar. E logo a abrir aqui, referiu a expressão que andei para bater nos pontos mortos das câmaras. Costumava ouvir coisas assim? Eu ouvi isso de um formador quando fui fazer o meu cartão. E isso... Eu quero acreditar que isso já não acontece hoje em dia, até porque eu já fui fazer a renovação do meu cartão e foi completamente diferente. Não lhe repetiram o ensinamento? Não me repetiram o ensinamento e foi completamente diferente. Mas quando eu tirei o meu cartão, eu ouvi isso da boca de um formador e aquilo fez-me imensa confusão. Porque então nós estamos a formar pessoas para quê? Para gerar violência? Não deve ser assim, não é? E agora, quando fiz a renovação, nunca falaram sobre isso. E uma atitude e um comportamento completamente diferente, sim. Eu acho que se eu aprendi alguma coisa foi quando eu fiz agora a renovação, não foi propriamente quando eu fiz o cartão. Isto é uma realidade. Gosta do seu trabalho? Gosto. Gosto bastante com o contacto com o público.
Gosto muito de estar onde estou e também estou muito habituada já, não é? E os teus colegas gostam do que fazem? Acha que há contentamento no setor? Eu acho que o descontentamento que existe no setor é por estas coisas todas que acontecem. É por a pressão que sentem das chefias, depois as pessoas acabam por se dividir. E dividem-se como? Se eu fizer aquilo que o meu supervisor quer, as horas que ele quer, e eu sou suspeita para falar disso porque eu tenho um posto, portanto, que nem eu estou na ACT, portanto, não corro esse risco agora, mas posso falar que no passado isso aconteceu. Portanto, quando eu estive na tabaqueira, nós tínhamos vigilantes a fazer 8, 12, 16 horas. Sistematicamente. E nós aqui, eu acho que também temos que começar e acho que é importante para a vigilância privada que os clientes comecem a ser sensibilizados sobre esse assunto. Porque, então, se um cliente me vê aqui agora, às 8 da manhã, numa portaria, se me vê na mesma portaria às 20, às 22, às 24, eles próprios têm que questionar que aquilo não pode acontecer. Aquilo não pode acontecer. E eu acho que tem que começar por eles, porque se partir dos clientes, as empresas começam a travar. Mas isso é ilegal, não é? É ilegal, mas fazem. E quando falamos aqui no cliente... Só uma coisa. Mas sendo ilegal e isso continuando a existir, turnos que têm 16 horas, 14 horas, 12 horas, nós temos ouvido esta história de diversas pessoas, não é só tu que nos estás a dizer. Deve ser fiscalizado, não é? Aliás, o sítio onde tu trabalhas, a Autoridade para as Condições de Trabalho fiscaliza o trabalho também de vigilantes, ou não? Também fiscaliza. Mas agora... E não vê esses casos onde pessoas estão a trabalhar mais do que as horas? As pessoas fazem denúncias. As pessoas denunciam. Porque depois temos aqui dois casos. São aquelas pessoas que são pressionadas pelo chefe de grupo, pelo supervisor, e fazem. E há aquelas pessoas que têm mesmo necessidade, por questões monetárias, de as fazer e que não querem abdicar delas. E isto é muito grave, não é? Mas isso também acontece. Portanto, as próprias pessoas é que silenciam a situação, as situações pelas quais estão a passar. Mas quando tu dizes que são pressionados a aceitar, isso quer dizer o quê? Nós também temos, obviamente, ouvido imensos casos de assédio laboral, de pressões. Tu já sentiste isso ou sabes que acontece com outras pessoas? Sei que acontece. Há uns anos, ainda eu estava na tabaqueira, vi um colega que saía às 8 da manhã e estavam-lhe a ligar porque o colega da tarde ia faltar e ele tinha que entrar novamente às 20. Portanto, já não vos consigo contar a história exata. Porque se baseia muito no medo, porque as pessoas têm medo e, portanto, esse colega... Tem medo do quê? Têm medo de ser despedidos, têm medo de sofrer represálias, têm medo de ser colocados longe de casa, porque isso, o castigo das empresas de segurança é serem colocados longe de casa. E o que é que aconteceu com esse colega? O colega ia entrar, salvo erro, às 20 e não estava na escala, o colega ia faltar, e ele ligou ao supervisor a dizer que não podia. Eu ouvi, ninguém me contou. E o supervisor virou-se para ele e disse: mas o que é que quer que eu faça? Quero que vá para aí eu. E ele ficou calado e foi. E eu recordo-me de lhe dizer assim: mas olha lá. E tu dizias-lhe: sim, vem para aqui você. Porque era o que eu lhe respondia. Agora, eu sei, tenho plena consciência disso. Nós, quando entramos para a segurança, somos um número. E se quisermos ter os nossos direitos, deixamos de ser um número para ter um nome. Ou seja, eu na 2045 entrei como um número e saí com um nome. E saí com um nome porquê? Porque o meu pai faleceu em 2013 e a 2045 entendeu que, pelo que eu vi há poucos dias, continua a entender, a 2045 entendeu que não eram justificadas as faltas por nojo. E então colocou-me 5 faltas injustificadas. Depois do seu pai falecer? Depois do meu pai falecer, exatamente. Eu andei 3 meses
a pressioná-los, e o chefe de grupo dizia que era com o supervisor. O supervisor não resolvia. Eu, passado 3 meses, chateei-me e liguei para o diretor de operações. E fui falar com o diretor de operações. E o assunto foi resolvido, efetivamente. Tive azar, porque nesse dia, quem é que vinha com o diretor de operações? Vinha o supervisor. E percebeu claramente o que é que eu lá ia fazer, não é? Eu também não fiz questão de esconder. E eu recordo-me do diretor de operações me perguntar se podíamos, portanto, colocar esses dias que eles me colocaram faltas injustificadas, convertê-los em dias de férias. E eu disse que sim, que não tinha qualquer problema com isso. Ou seja, em vez de gozar os 22 ou 25 dias, que eram à data, gozava mais os 5 dias, e nós conseguimos entender na perfeição, e assim foi, não é? Mas, na verdade, eu, a partir daquele dia que aquele supervisor me viu ali a falar com o diretor de operações, quando eu precisei de mais alguma coisa, ou quando precisava de alguma coisa, diziam para o chefe de grupo, ou melhor, eu não sei se diziam, pelo menos era o que o chefe de grupo dizia, que eu era um assunto do diretor de operações. E como eu era um assunto do diretor de operações, quando eles resolveram inventar que a escala era de 182 horas, e que não é. É quantas? 173,3. E que eu tinha que ir lá ao sábado, portanto, para vocês verem, eu resido na margem sul, e eu tinha que ir lá 2 vezes por mês ao sábado, fazer o sábado, gastar gasóleo para não receber, portanto, para cumprir a tal carga horária que eles inventaram. E depois era a pressão por parte do chefe de grupo. E pronto, e lá fui eu falar com o diretor de operações novamente. E ele disse: Sofia, é assim. Eu disse: pronto, ok, é assim, mas vai ter que mostrar onde é que está escrito. E ele respondeu-me: Sofia, não está escrito, a ordem vem de cima. Eu disse: então, e como é que vamos resolver? E ele disse: a partir deste dia faça a sua escala e pronto. E eu disse-lhe: perfeito, tem é que dizer isso ao meu chefe de grupo. E estas coisas acontecem e são silenciadas. Porquê? Porque eu não quero imaginar quantos vigilantes da 2045, e eu falo da 2045 porque é a empresa que eu melhor conheço. Quantos vigilantes é que não tiveram os dias de nojo, ou seja, que lhe foram colocadas faltas injustificadas e que eles não foram reclamar por receio, por medo, porque depois vão-os colocar longe de casa. Eu recordo-me como é que acabou essa minha conversa dos dias de nojo com o diretor de operações. E a conversa acabou comigo a perguntar-lhe assim: então e agora? Eu vim aqui conversar consigo, vão-me retirar do meu posto e colocar-me no continente da Amadora? Porque naquela altura o continente da Amadora era o castigo. Porque tu vinhas do Seixal, é isso? Não, eu estava na Tabaqueira. Que era onde? Em Sintra. Ok. Mas por outros motivos, naquela altura o continente da Amadora era o castigo. Era um sítio difícil, é isso? Era tanto, ou seja, os sítios difíceis para onde mandavam os vigilantes de castigo na altura era para a Tabaqueira e para o continente da Amadora. Então, se começou num sítio Não, difícil. não foi por castigo. Eu trabalhei na SVP 20 dias, a empresa faliu e eu fiquei na 2045. Portanto, não foi por castigo, foi mesmo porque eu já lá estava e aceitei. Mas o que é que torna estes sítios difíceis? O que é que torna o sítio difícil? Na Tabaqueira, por exemplo, as pessoas queixavam-se muito das horas que faziam, do chefe de grupo. No continente da Amadora, eu não estive lá, mas era um problema com a segurança interna. Portanto, que a segurança interna não aceitava bem os externos.
Porque o Continente também contratava pessoas, eles próprios. Eles tinham uma segurança interna e depois tinham a externa. Portanto, eles tinham a segurança deles interna e contratavam a 2045, também estava lá. Mas depois acabava por haver muita rivalidade e acho que a interna queria mandar na externa. Pronto, e aconteciam essas coisas, sim. E quando é que tu passas portanto, estiveste na tabaqueira, quando é que tu passas depois para o posto seguinte, que é a ACT? Não. Não, é a Ainda Segurança Social. Porquê é que fazes explica-nos essas trocas, porquê é que vais de um sítio para o outro? Eu faço essa troca porque eu era cuidadora e tinha que ter um horário fixo de manhã, porque eu tinha que receber a minha avó no centro de dia à tarde. E a 2045 proporcionou-me o horário. É uma realidade. Mas até houve um dia que resolveu que retirava o horário. Eu, porque estava exausta, estive de baixa. Estive de baixa 8 meses. Foi em que ano? Em 2016. Estive de baixa 8 meses. E então pedi depois, entretanto, colocar uma pessoa no meu lugar, e isso eu compreendia perfeitamente. E então não dava sequer para a minha vida. Já lá tinha estado 5 anos, ir todos os dias da margem sul para Sintra e voltar e receber a minha avó. Eu apanhava trânsito na ponte, eu chorava com o pânico de não estar a horas e de não ter ninguém para receber. E pronto, depois tive esse tempo todo de baixa porque ela adoeceu, ou seja, ela estava de sonda e eu fiquei com ela em casa. E entretanto, quando regressei, eu já não queria ir para a tabaqueira, já não queria ir para Sintra. E houve um supervisor, porque isto depois depende das pessoas, que compreendeu a minha situação e colocou-me na Segurança Social. E lá estive, tinha um horário. No Arieiro. Eu fui para lá a fazer a baixa de uma colega, portanto só lá tive o tempo que a colega esteve de baixa. Entretanto surgiu a oportunidade porque o colega que estava no meu lugar na ACT despediu-se, portanto demitiu-se, arranjou outro emprego. E eu fui para lá e estás lá há quanto tempo? Estou lá há 2 anos. Explica-nos o que é o teu dia-a-dia, o que é que tu fazes? Então, o meu dia-a-dia eu estou, portanto, na recepção, atendo o telefone, recebo pessoas, faço a ronda de manhã para ver se está tudo ok, e o meu dia-a-dia é isto. Faço o registro de entrada e saída de pessoas e o atendimento telefónico. E tiveste este tempo todo a trabalhar e agora em 2019 houve um novo concurso público, não é? Sim. Tu estavas à espera disso? Tu antecipavas que poderia acontecer alguma coisa? Sabias que o contrato estava a acabar? Ou não imaginava. Não imaginava. E a forma como eu soube, acho que não se faz. Porque eu não sou informada pela minha empresa, sequer. Ou seja, há o concurso público, que eu não tenho conhecimento. Agora eu já ando sempre a pesquisar os concursos públicos. Mas há o concurso público e um dia aparece-me lá um senhor, eu a pensar que o senhor era uma pessoa, como a maioria delas, que era para encaminhar para a 5 de outubro, queria informações, e o senhor diz-me que é comigo mesmo que quer falar. Portanto, esse senhor era o supervisor da PSG. No dia 13 de novembro. Eu sou abordada por ele. Sou a primeira pessoa a ser abordada porque ele tinha a lista. Portanto, eu trabalho na Casal Ribeiro, que é a Avenida Casal Ribeiro. E, portanto, depois ele seguiu a ordem alfabética da lista dele por morada. E eu sou abordada por o senhor. O senhor diz que se o meu supervisor já falou comigo. Eu disse-lhe que não. E ele diz-me que as notícias que tem para me dar, mas não são muito agradáveis,
mas que me informa que a 2045 perdeu o posto e que a partir do dia 1 de dezembro é a PSG que vai para as instalações. Deu-me uma ficha de candidatura, a documentação que eu tinha que entregar, o registro criminal, todas essas coisas que são obrigatórias, e disse que tinha todo o gosto em que eu ficasse a trabalhar com eles. E eu perguntei como seria, e ele disse que, portanto, que começávamos um contrato do zero. Eu disse-lhe que ia pensar, portanto, que ainda nem sequer tinha sido informada pelo meu atual supervisor, e liguei para o meu supervisor da 2045. E esse supervisor diz-me que sim, que é verdade, que perdemos o concurso. E eu perguntei agora como é que vai ser, e é aqui que entra o limbo. Porque quando eu lhe perguntei, e agora como é que vai ser? Ele responde-me, não sei, eu não te quero pressionar em nada, mas olha que não tenho postos diurnos. O contrato coletivo de trabalho não é isso que diz. E então nós começamos logo a entrar num limbo. Entretanto... Mas então o que ele te estava a dizer era que tu não te queria pressionar, tu podias escolher ficar na empresa ou mudar para a PSG, mas que se escolhesses ficar, não ias ter o horário que querias, ias ter que ficar num outro horário, é isso? Assim, ou colocam-nos longe de casa, todas essas coisas que eles sabem fazer muito bem. Mas ele a mim disse-me claramente que não tinha posto para mim. Disse-me claramente que não tinha posto para mim. Eu sei que nunca vou conseguir provar isto em tribunal, porque eu tenho uma mensagem a dizer exatamente isso. Dia 29, último dia. Portanto, a mensagem só diz isto. Uma mensagem de quem? Do supervisor da 2045. Uau. Mas o Eu tenho esta mensagem. Mostre-nos. Não é? Claro que sim. Eu tenho a mensagem e isso já é feito propositadamente. Ele não vai dizer do último dia do quê? O que é que eu vou provar com esta mensagem de tribunal? Não é? Claro. Não vou conseguir provar nada. Mas o supervisor, se por acaso a 2045 e a PSG reconhecessem que o direito de transmissão fosse aplicável neste caso, o supervisor também mudaria de empresa, ou não? Não está alocado ao contrato. Não. Não está alocado àquela... ok. Portanto, o supervisor não trabalha não é vigilante também? Não, o supervisor... Portanto, Trabalha nós no temos escritório? Anda pelos postos todos. E então é o que acontece. Portanto, a mensagem só diz isto. Se forem a ver. Dia 29, último dia. E tu não respondeste? Não tinha nada para lhe dizer. Aliás, nós começamos... Aliás, como vocês podem ver nesta mensagem, a minha relação com ele não era má de todo. E eu quando... Podes ler a mensagem? A qual? Esta ou a de baixo? A de cima. É melhor explicar a sequência Então da explica, mensagem, não é? Esta mensagem acontece porque eu fui candidata nas eleições e, portanto, eu tive os 30 dias de campanha. E nos 30 dias de campanha, a 2045 entendeu porque sim. Porque eles fazem como querem. E fazem como querem porque as pessoas não reclamam. Que não pagam subsídio de alimentação. Mas é a 2045 que diz, não é a lei. Não é um problema meu. Ou seja, a 2045, quando nós somos candidatos, tem que suportar o nosso vencimento e o nosso subsídio de alimentação. Portanto, o que acontece ali, há uma ausência do posto que nem é contabilizado como falta, ok? Mas, na verdade, depois não acontece assim, não é? E então eu liguei para a supervisora e disse-lhe, e ele disse-me que a 2045 não pagava. E eu disse, portanto, mando-lhe esta mensagem, diz por favor aos recursos humanos que aguarde até dia 16 para solucionarem a questão do meu vencimento. Quanto ao meu subsídio de alimentação, deixo ao critério da empresa, alertando que vou recorrer aos mecanismos legais que a lei permite para proceder à recuperação do mesmo. Como sabes, não é uma questão pessoal nem profissional contigo, é sim
uma questão de direitos e deveres entre a mim e a empresa. Até hoje estou à espera. O sindicato já pediu, a advogada do sindicato já pediu. Mas isto é recorrente. Portanto, eles, no fundo, eles são fora de lei, não é? Porque eles não querem cumprir a lei, nem a reconhecem. Mas então, voltando atrás, quando tu disseste naquele dia, houve o supervisor da PSG que foi ter contigo e disse, olha, tenho notícias, mas talvez não sejam muito boas. O que é que tu pensaste nesse dia, quando foste para casa? Pensei... Fui pesquisar. Fui ler os contratos coletivos de trabalho das duas empresas, não é? Das duas associações. E depois ainda liguei para o meu supervisor, David 40, e disse assim, mas olha, vocês vão me transmitir? E ele disse, transmitir? Não, nós não assinamos esse acordo. Eu disse, desculpa lá, mas estão-me a dizer que eu vou... que não sabem o que é que vai acontecer comigo. Sim, estamos a dizer que não sabemos o que é que vai acontecer contigo. E eu comecei a procurar o máximo de informação possível, não é? Foi o que eu comecei a fazer naquele dia. Daí depois ter ligado ao senhor presidente da ASSP e continuei em busca da informação. Depois contactei com o Estado, contactei com os deputados. E a PSG oferece-lhe contrato? E a PSG oferece-me um contrato. Em que condições? Um contrato precário, que é o que eu tenho agora. A termo ou... A termo incerto. A termo incerto. Mas com período experimental? Com período experimental, 90 dias. Já passaram os 90 dias. A aguardar uma possível adenda. Adenda essa que eu nunca vi. Portanto, eu não sei se tiveram acesso ao comunicado emitido pela PSG e pela ESIRF, em que diz que, havendo uma transmissão, se perde, portanto, o contacto ou a relação entre o vigilante e o seu superior hierárquico. Não sei como é que está, mas é mais ou menos isto, resumidamente. Eu tenho para vos dizer que nunca vi o meu superior hierárquico. Eu não sei se ele é alto, se é baixo, se é magro, se é gordo. Nunca o vi. Portanto, eu tive um superior hierárquico, que foi esse senhor que se dirigiu à ACT e me deu a tal ficha de candidatura, que no dia, calculo que em dezembro ou janeiro, me enviou uma mensagem a dizer que eu iria ter um novo supervisor, a partir daquele dia que ele já não desempenhava funções, e portanto, e ficámos assim. Portanto, esse senhor... supervisor, falei com ele uma vez por mensagem, já lhe pedi o endereço de e-mail dele também, e falei com ele porque precisei de trocar com o meu colega. Eu costumo dizer que eu e o meu colega estamos por nossa conta. Não há amor à camisola na segurança privada? Claro que não. No dia 24 de janeiro, eu recebo uma mensagem do meu supervisor a dizer que o supervisor passa, portanto, a ser o outro, não é? Que eu não conheço o senhor. E Sofia, porquê é que escolhe assinar o contrato que tem agora? Porquê é que eu escolhi assinar o contrato? Porque não fazia parte dos meus planos ficar em casa. Houve uma coisa que eu disse quando assinei, que eu ia brigar com isto até ao fim. Mas a trabalhar. E eu vou lutar com isto até ao fim. Portanto, a trabalhar. Mas não pode ser, portanto, isto não pode ser sequer, isto não passa por uma solução. E vocês perguntam, mas isto acontece desde agora? Não, é a primeira vez que passo por isso, mas se já tivessem conseguido construir uma ponte e se os vigilantes conseguissem ser unidos, já tínhamos mandado isto, porque as coisas resolvem-se, não é a mandar umas bocas no Facebook. Não é? É mesmo no sítio certo. Eu comecei a encher o Parlamento de mails. Nós entrevistamos o diretor de segurança da PSG há pouco tempo e ele fez-nos o retrato de um setor sem desemprego, com aumento de 20% de ordenado nos últimos 2 anos. Considerando que o retrato que se faz do setor é um setor de sonho, nunca ponderou não assinar e procurar outro emprego? Não, porque eu queria continuar com o meu posto de trabalho e acho que eu acho que são os meus direitos e que vou ter que ser ressarcida dos meus direitos.
Não, acho que o Código de Trabalho é claro, alguém vai ter que me pagar o meu subsídio de Natal. Portanto, eu recebi 12 avos do subsídio de Natal e os senhores chamam-se mentirosos um ao outro. E, portanto, chega ao supervisor da 2045 e diz-me uma coisa, depois vem o supervisor da PSG disse-me outra coisa, eu perguntei se era verdade, ele disse que era mentira, portanto, desde que é mentira, ele está a assumir que o outro me está a mentir, desde daí eu dizer que eles chamam mentirosos um ao outro, não é? Porque o supervisor da 2040, isto é um jogo que favorece as duas empresas, não é só a 2045, não é só a PSG. As empresas da ASIRF favorecem ambas. Porquê? Porque a 2045 diz assim, não, a PSG que te assumiu, a PSG que te paga. Depois a PSG diz-me, não, a PSG pagou 12 avos do subsídio de Natal, portanto a 2045 te paga. E depois o supervisor da 2045 diz, não, mas eles no Ministério do Trabalho assinaram um acordo em como vos aceitam. Esse acordo existe? Não sei, nunca ninguém falou sobre ele. Nunca ninguém disse publicamente que existia um acordo. Portanto, existe, o que a ministra disse. Isto está escrito? Não faço a mínima ideia. Como é que tu passaste a ser... a fazer parte deste movimento, ou até diria a liderar este movimento com tantos outros vigilantes, não é? Eu falei contigo na sexta-feira, disse que gostávamos de entrevistar vigilantes e na sexta ou na quinta, não sei, e durante 4 dias os nomes foram chegando. Porque eu recordo no dia que assinei aquele contrato, eu tinha uma colega que se sentiu mal a assinar o contrato. Portanto, a tensão dela subiu. E aquilo mexeu muito comigo. E eu pensei, se calhar porque já fiz parte de outras lutas e iniciei outras lutas, eu no dia que assinei aquele contrato, eu tenho uma particularidade, porque eu não me despedi da 2045. Ou seja, eu enviei uma carta para a 2045, porque, portanto, conforme o artigo 286 do Código de Trabalho, eles tinham que me informar com 8 ou 30 dias de antecedência. Isso não aconteceu. Portanto, eu enviei uma carta para a 2045 a dizer, se não tinha posto, que iria iniciar funções na PSG. Portanto, em momento algum eu me despedi da 2045. E em momento algum eu abandonei o meu posto de trabalho, como o senhor advogado da 2045 me mandaram uma carta a dizer que era abandono de posto de trabalho. Porquê? Porque os senhores entenderam que eu abandonei o posto de trabalho. Mas tu continuas na ACT? Continuo. Então, que posto de trabalho é que foi abandonado? Vocês têm aí as cartas. Não foi abandonado. Eu estava lá continuo. Ele diz na carta que me deram, ou seja, alegar o princípio da rotatividade. Princípio da rotatividade que eu desconheço. Portanto, o que eu sei é que, efetivamente, eu, conforme o Código de Trabalho, não recebi nenhuma carta da 2045 escrita a dizer que eu ia ser transferida para que posto e qual seria o horário que eu estava nesse posto. E eu peguei e respondi a essa carta. E, portanto, nessa carta aleguei mesmo, aleguei isso mesmo, não é? Tanto que isso é uma forma, e eu acabei a carta assim, de se eximir as suas responsabilidades. Com o pagamento de subsídios, com os pagamentos indenizatórios. Portanto, nunca mais me disseram nada. Eles, entretanto, fizeram-se todos de mortos. Portanto, ninguém fala, ninguém diz nada. E, aliás, é nessa altura que eu pensei, no dia que assinei, eu fui muito pressionada para não assinar. Por quem? Por amigos, por família, eu recordo-me de haver um amigo meu que me disse assim, não assines, eles estão no Ministério em reunião. Só que eu não conseguia aguentar mais aquela pressão. Eu tive 2 semanas sem dormir. E isto é desgastante psicologicamente. Isto desgasta imenso, não é? E eu naquele dia pensei, ou seja,
E depois disseram, não assines, eles estão numa reunião no Ministério. Eu disse, mas eu vou assinar hoje. E disseram, mas inventa uma desculpa. E eu inventei uma desculpa. Portanto, eu disse que tinha tido uma inundação em casa, que não podia ir assinar. Portanto, para saber o que é que resultava, eu tenho isto tudo no WhatsApp, eu queria saber o que é que resultava daquela reunião para depois agir em conformidade, não é? Só que não me deram a oportunidade e, portanto, já me estavam a dizer que eu no outro dia iria ter uma pessoa a estagiar no meu posto. Aí eu dei-me por vencida e fui assinar, nunca me desvinculando da 2045. E agora havemos de resolver em tribunal. De qualquer forma, se os senhores da 2040 da PSG assumirem, e acho que deveriam de assumir, com o que se comprometeram no Ministério do Trabalho, perante as declarações que saíram da Ministra e que nós confiamos, portanto, na nota de imprensa que foi publicada, daí termos saído, que têm que assumir e já deveriam de ter feito. Eu não acho que seja normal o meu supervisor nunca ter aparecido no meu local de trabalho, por exemplo. Não acho. E como é que tu te tornaste então uma cara deste movimento? Porque eu naquele dia que assinei aquele contrato eu estava extremamente revoltada, eu vi uma colega a subir-lhe a tensão, portanto lá nas instalações da PSG, e eu pensei, eu vou brigar com isto até ao fim. E eu brigar com isto até ao fim significa isso mesmo. Eu acho que a luta faz-se no Parlamento e na rua. E não é com os desabafos do Facebook que a maioria das pessoas tendem a fazer e que não se resolve nada aí. As pessoas têm que compreender que não é no Facebook que resolvem os problemas. Entretanto, eu sentia-me um bocadinho sozinha. Até que faço uma ponte com o Paulo Guimarães, do Porto, e conseguimos articular. E foi assim que conseguimos fazer um grupo e temos que ser unidos. Mais que nunca as pessoas têm que perder o medo. Qual é que tu achas que vão ser os próximos passos, no teu caso, particularmente? No meu caso, particularmente, é a PSG assumirem, pagarem-me o meu subsídio de Natal. Isto, eu sou uma otimista. E como sou uma otimista, eu quero acreditar que ainda vão ter bom senso e que vão acabar com o braço de ferro e que vão perceber que não têm razão e que vão acabar por ceder. E para mim a cedência passa por isso, todos nós temos o direito de errar. Agora, quando nós não queremos corrigir o erro, é grave. Eu acho que já toda a gente percebeu do que é que estamos a falar aqui. Há uma coisa que é muito importante ser dita, porque este assunto dos vigilantes e das pessoas que estão no desemprego, porque está muita gente a recorrer ao subsídio de desemprego porque não foi aceito pela PSG e por outras empresas, mas estou a falar relativamente à PSG. Este assunto toca-nos a todos, toca-me a mim, toca-te a ti, toca-te a ti. Porquê? Porque estes vigilantes todos que querem trabalhar e não os deixam, vão ser pagos com o dinheiro dos nossos impostos. Portanto, isto é um assunto que diz-nos respeito a todos, não diz respeito só aos vigilantes. Este é um extra da série Exército de Precários. Esta entrevista foi preparada pelo Ricardo Esteves Ribeiro e pelo Nuno Viegas e editada por mim, Pedro Miguel Santos. O Bernardo Afonso fez a edição de som. Fizeram parte da produção desta série Joana Batista, Maria Almeida, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A equipa Fumaça conta ainda com Margarida David Cardoso, Danilo Tomás e Mota Feche. A série Exército de Precários foi realizada com o apoio de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos Gulbenkian em 2018 e outra da Fundação Rosa Luxemburgo em 2020. Os contratos podem ser consultados em fumaca.pt/sobre. Até já!